Joaquim de Carvalho entrevista. Opa, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite, João Antônio Marques. Boa noite. Boa noite, o João Antônio Marques, que é o criador, editor do portal Clique Política, né? Canal do YouTube também. Obrigado por atender o nosso convite. Uma época bastante importante, fazer análise do noticiário em geral e falar também de um tema que interessa a todos nós da mídia independente, que é a tentativa na verdade, eu entendo assim como um enfraquecimento da mídia independente com a destinação de parte da receita da mídia do YouTube, das plataformas, para empresas como a TV Globo. Passo a palavra a você, João Antônio, agradecendo mais uma vez e perguntando, antes da gente entrar nos temas específicos, eu queria saber qual é a sua posição, como é que você viu esse caso de racismo na Espanha atingindo o Vinícius Júnior. Boa noite, Joaquim de Carvalho, boa noite, Sara Góes, boa noite a todos os internautas da TV 247. É um prazer, Joaquim, poder interagir com você, poder interagir com a Sara. Ontem eu fiquei surpreso, porque eu nunca vi tanto ódio como nós assistimos na Espanha contra o jogador Vini Júnior, um estádio, praticamente o estádio completo, né? Não foi apenas uma pequena parte, foi praticamente todo o estádio, com agressões racistas, e aqui eu não vou repetir, contra o jogador brasileiro. Fiquei muito triste com a posição do presidente da La Liga, mas agora eu estava lendo a matéria, o cara é ligado à extrema-direita, né, da Espanha, e só para vocês entenderem que esse ódio, de uma certa forma, foi impregnado na sociedade justamente por esse setor extremista de direita, que ganhou uma repercussão a priori nos Estados Unidos com Donald Trump, e depois, né, vários líderes mundiais, o Bolsonaro aqui no Brasil. Quando eu vejo bolsonaristas defenderem o jogador Vinícius Júnior, eu vejo a hipocrisia na minha frente, Joaquim de Carvalho e Sara, porque Jair Bolsonaro contribuiu muito para isso, né? Basta nós analisarmos os discursos que foram feitos durante os 4 anos do governo de Jair Bolsonaro. Fiquei feliz após assistir uma entrevista do ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmando que se as autoridades espanholas se omitirem em relação a esse caso grave de racismo, o Brasil poderá tomar uma medida extrema. E Flávio Dino tem se destacado no Ministério da Justiça em várias frentes e agora pode se destacar também caso a Espanha se omita. Espero que as autoridades espanholas não façam como o presidente da La Liga fez. Ao invés de ficar ao lado da vítima, ficou ao lado dos criminosos. Esperamos, Joaquim, que fatos dessa natureza não ocorram. Lamentavelmente, vão ocorrer outros casos, mas a gente fica na torcida e eu acho que a punição, e uma punição severa, é a única saída para que essas pessoas, pelo menos, se retraiam mais quando pensarem em atingir as pessoas da forma como o Vinícius Júnior foi atingido. Então, minha solidariedade a ele. Eu estava vendo aí, eu não sei se foi a Sara que informou, parece-me que ele tem 21 anos, né, Sara? 21 anos, o Vini Júnior? Ele tem 22. 22, né? Quer dizer, é um rapaz extremamente jovem, tem um futuro brilhante pela frente. O Lancelotti, que é o treinador do Real Madrid, afirma que ele hoje é o melhor jogador do mundo. É a opinião de Lancelotti, que deu até uma bronca na jornalista espanhola, e no final da partida, Joaquim, ao invés de perguntar o fato grave sobre o caso de racismo, foi falar de outro assunto, querer falar de futebol. E o Lancelotti passou um caramba. Eu fiquei um pouco até assustado com a imprensa da Espanha, assustado como eles não trataram o tema como deveria ser tratado. Então, a priori, é isso. Tá certo. Você sabe que eu vou até revelar aqui, a primeira vez que eu vou entrevistar o Tacla Duran na Espanha, e ele comentou comigo, a certa altura, dizendo, olha, isso está fazendo o quê? Foi em 2017. Ele disse o seguinte, ele falou, olha, o espanhol, ele generalizou, mas ele falou, é racista. Ele disse claramente, o que eles falam aqui a respeito de negros, nós não falamos no Brasil de maneira geral.
tem quem fale, sim, nós temos vários casos de racismo. Mas ele dizendo isso, para mim, foi impactante quando eu vi, ele comentava até de jornalistas que o entrevistaram lá, que eram jornalistas espanhóis. Daí ele falou claramente, ele falou que são racistas, e ele é cidadão espanhol, o avô dele é espanhol, até curioso, né? O avô dele saiu do Brasil, saiu da Espanha, veio para o Brasil, justamente porque lutou contra o Franco, que era o fascismo, a extrema-direita de lá, e acabou vindo para o Brasil. Então, ele tem essa visão, que está na própria família dele, né, de luta pela causa popular, né? E nós temos na Espanha uma página escrita do fascismo. O fascismo é terrível em qualquer lugar, mas eu tenho algo que não foi devidamente discutido. Tem o quadro do Guernica, né, do Picasso, em que ele mostra o horror lá que ocorreu do ataque à população civil de Guernica, mas você tem um setor da sociedade espanhola que nós estamos vendo agora que é extremamente racista, ela é antidemocrática também, bom, não chegaram fora o governo do Franco, né? Eles não têm, a direita de lá não chegou a governar, não tem toda essa presença, mas é preocupante, sim. Eu acho que está um pouco, talvez, né, até na nossa formação cultural, que nós temos aqui setores, isso aqui não é nenhum preconceito de xenofobia, nada disso, mas quando setores, por exemplo, da nossa imigração, quando veio, mesmo espanhóis, italianos, e que são alemães, que tem esse componente racista, que o racismo, na verdade, está muito presente no fascismo, na sua vertente nazista mais ainda, muito forte, né? Então, a gente, às vezes, quando idealiza muito o europeu, a gente tem sempre que olhar que não é assim. Eu acho que, nesse caso do Vinícius, inclusive, a forma como a sociedade está reagindo de uma maneira geral é de muito mais indignação do que parece haver na Espanha, né? Você acabou de falar, a jornalista me envergonhou, a jornalista perguntando, eu quero falar de futebol, e tentando culpar ainda o Vinícius, que saiu provocando, porque falou que iam jogar na segunda divisão. Isso é impensável. E o treinador, né, que é o Ancelotti, né, ele falou, olha, você tem certeza que quer falar de futebol? Depois de tudo que aconteceu aqui? E eu acho importante, porque nós temos uma visão, talvez, neste caso, como sociedade, de rejeitar o racismo, e rejeitamos com a resistência ao Bolsonaro, rejeitamos com a vitória do Lula diante do Bolsonaro, que representava tudo isso, né? Então, é importante a gente não idealizar, não, quando a gente acha que o europeu, tem muita gente que idealiza. E são vários casos, viu? Então, por exemplo, hoje, quando a gente está vendo esse conflito na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, que a gente não deve ter guerra, a gente rejeita a invasão por parte da Rússia, mas você vê que os governos europeus, de uma maneira geral, e eu acho que está se estabelecendo de novo uma disputa como já teve em outros momentos da humanidade, né? Da nossa história, uma disputa entre civilização e barbárie. Tem parte da Europa que é muito manipulada pelos Estados Unidos e que representa, assim, a barbárie. Nós sabemos que a Ucrânia tinha, assim, grupos nazistas, tem ainda, está dentro do próprio exército Azov, está dentro do Azov, né? Está dentro do exército ucraniano. Então, a gente não pode esquecer tudo isso. Eu vejo que hoje tem essa posição do europeu e a gente, às vezes, se engana com isso, achando que eles são já, vamos dizer assim, já são mais civilizados, já passaram por coisas que nós não passamos e teriam um nível educacional maior, etc. Mas não, a gente vê que não, que é uma sociedade que também adoecida por essa ideologia de exclusão em que inclui o próprio racismo. Desculpa que eu falei muito, acabei falando mais do que devia. O entrevistado aqui é o João Antônio, muitíssimo obrigado mais uma vez. Não, Joaquim, mas é importante esse debate. Eu gosto de ouvir você, porque eu aprendo muito com você, porque você é um camarada experiente. Apenas ressaltar que eu acompanhei a entrevista que você fez com Tacla Duran, né? Inclusive, Tacla Duran voltou aos holofotes, mas o primeiro jornalista que deu espaço a Tacla Duran foi você naquela entrevista que você viajou para a Espanha, haja vista que o Tacla
vinha sendo perseguido pelo Sérgio Moro. Em relação a essa questão da Ucrânia, eu queria apenas fazer aqui um rápido comentário, porque vai cair nessa questão que nós vamos debater daqui a pouco, que é a tentativa de sufocar a mídia independente. A narrativa da mídia corporativa, defendida logo após o G7, foi de que o Lula estava isolado. Eu abri uma matéria ontem e vi que a manchete era mais ou menos assim. Não sei se foi a Folha, não me recordo agora o veículo. Foi logo quando o Google sugere aquelas notícias no celular, né? Aí vinha mais ou menos assim, G7, Lula isolado, Biden e Zelensky tietados, assediados. E quando você vai ler, aí você interpreta a coisa, você consegue ver que existe uma enganação por trás. Porque o Lula se comportou exatamente como deveria se comportar. É bom que nós lembremos que o G7 é justamente, a gente pode falar, no mundo ocidental, que é os Estados Unidos, e os países europeus, que são os seus subordinados, entre aspas, praticamente obedecem ordens dos Estados Unidos. E quando o Zelensky chega, o Lula fica na dele. Fica na dele tranquilo, lá escrevendo o que ele estava escrevendo. O Lula não se levantou e foi bajular o Zelensky, ele manteve a sua posição. Qual é a posição do Lula? Que primeiro deve haver um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, e países neutros possam, na realidade, sentar com Putin e com Zelensky para que eles encontrem o caminho da paz. O que eu acho impossível no atual cenário, Joaquim, porque os Estados Unidos estão incentivando a guerra, vão mandar agora mais caças para a Ucrânia. Então o Lula se comporta de forma coerente e a mídia corporativa, essa velha mídia, tenta dar a entender que o Brasil ficou isolado e batem apenas nessa questão de que o Zelensky não foi para a reunião bilateral com o Lula. E eu eu tenho certeza que o Zelensky aprontou para o Lula. Ele queria justamente dar essa repercussão. O Lula prestou entrevista coletiva e disse que tudo muito bem. Ele ficou apenas chateado porque queria conversar, mas não havia ficado decepcionado, desapontado, nada disso. O Zelensky não quer conversar com o Lula porque o Lula quer falar de um assunto que ele não quer agora, que é paz. E outra, viu, Joaquim? É bom que as pessoas entendam. O Zelensky é um boneco de ventríloco nas mãos dos Estados Unidos. Enquanto ele tiver o apoio dos Estados Unidos, ele vai continuar com essa narrativa e com essa defesa da guerra. Você vê, o Lula, numa entrevista, para não demorar muito, vou passar para você agora, só para lembrar um fato. O Lula, só porque o Lula disse, não sei se foi nos Estados Unidos ou foi na China, que a Ucrânia poderia rever a questão da Crimeia, já que o caso ocorreu em 2014, rapidamente as autoridades ucranianas foram para as redes sociais para dizer, não, a gente não vai abrir mão da Crimeia, não. Então como é que nós vamos encontrar o caminho da paz, o caminho do cessar-fogo? Não dá. Então se você ficar com a narrativa da velha mídia, qual é a narrativa que prevalece? Que o Lula ficou isolado, que o Brasil não tinha importância de nada no cenário mundial, é porque eles defendem a mídia tradicional, a velha mídia defende os interesses norte-americanos. E nós sabemos o motivo. Muito bom. Então, vamos dizer, tem um divisor de águas no Brasil hoje, e isso foi proporcionado justamente pela tecnologia. As plataformas precisam de regulação, é outra discussão, até não podem derrubar matérias como às vezes derrubam, mas não tem dúvida de que se abriu uma estrada em que tem outros produtores de conteúdo tiveram acesso. Você é um deles, eu também trabalhei na mídia corporativa uma parte da minha vida, mas passei a ter um grau de liberdade muito grande na mídia independente, e surgiu uma outra mídia que não permite mais que o discurso, e isso inclui, aqui foi o Moro como herói, a queda da Dilma, o Lula preso, a gente sabe disso, e inclui Ucrânia, inclui um movimento que se tentou fazer de demonização, a russofobia dos russos, dos próprios chineses em vários momentos. Só que hoje eles não conseguem mais controlar a palavra. E isso da Ucrânia, quando você fala dessa narrativa, se prevalecesse, se hoje houvesse só a mídia corporativa, seria muito difícil você formar opinião, ter outro tipo de informação. Nós estaríamos no mesmo discurso. E essa manipulação é parte desse nosso tempo, desses grandes veículos de comunicação. E isso é um internacional.
Ali é como se tivesse... Na verdade, é um sistema organizado que dá um comando, essa mídia corporativa ela vai junto, ela defende o mesmo ponto de vista. Aí surgiu gente qualificada como você, Jantano, como nós aqui, Obrigado. que faz um outro... Não é que faz uma outra narrativa, mostra que essa narrativa ela não deve prevalecer, há outros pontos a serem considerados. Aí eu pergunto para você, como é que você está vendo? Eu sei que você já se manifestou outras vezes, mas eu vou perguntar porque tem informação nova, né? Que é a tentativa agora de tentar transferir a receita da publicidade digital para os veículos como a Globo, por meio do projeto da Jandira Fegali, que também é do PCdoB, assim como o Orlando Silva, e teve oposição, até do Felipe Neto, que defendia o outro projeto, mas parece ter entendido que o que está em jogo é a receita mesmo publicitária desta mídia que permitiu surgir canais como o Clique Política, como o próprio 247, fato. Então, eu pergunto a você, como é que você está vendo essa disputa e o que está faltando para algumas pessoas entenderem que o que está em jogo não é fake news. O que está em jogo é a independência da mídia. Tudo bem, você vai pegar a direita também, mas pega a esquerda. Antes de você responder, eu quero ler aqui o Antônio Vasquez dizendo: João, o racismo é coisa de franquistas, é o gado aqui. Da opinião aqui, o Antônio Vasquez. Passa a palavra a você. Abraço aí ao nosso companheiro Antônio. Ô, Joaquim, quando o Felipe Neto fez aquela postagem no Twitter, apenas para as pessoas entenderem que o Felipe Neto tweetou, foi matéria no 247, foi matéria em outros sites, sobre o PL 2370, que é o PL, ou é 2730, corrija-me aí, Joaquim, 2370 ou 2730? O da Jandira. O primeiro é o 2630, agora é o 2730. 2730, né? 27, que é o da Jandira Fegali, né? Que é o da Jandira Fegali. O que é que ocorre? Quando ele se manifesta sobre o 2730 da Jandira Fegali, ele praticamente chancelou o que nós estávamos a defender arduamente. Você, Joaquim, foi muito atacado no Twitter por pessoas que se dizem do campo progressista. Pelo simples fato de você dizer o seguinte, você falando óbvio, amigos, todos nós queremos combater a desinformação. Todos nós queremos combater as fake news. Mas, pelo amor de Deus, será que vocês são cegos e não estão observando que o que existe por trás desse PL 2630 é um artigo que vai transferir o dinheiro da publicidade digital para a mídia tradicional, essa mídia que disse que o Moro era herói, a mídia que elegeu o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi parido pela Lava Jato. Quem criou a figura Bolsonaro, quem criou a extrema-direita, foi a Globo. É bom que vocês entendam isso, os telespectadores, os internautas, né? Então, quando nós começamos a bater e informar a sociedade que o PL 2630 tinha muito jabuti ali embutido, e eu não compreendia a pressa, e eu não compreendia o Orlando Silva aparecer todo dia no Jornal Nacional, né? Aí a gente foi estudar a coisa e viu o artigo 32 lá, que é justamente, resumo da ópera, transferir o dinheiro da publicidade digital para a velha mídia, sufocando os portais como o Brasil 247, canais independentes do YouTube, enfim. Olha como tudo era o dinheiro. Ninguém mais fala no PL 2630. Depois que tiraram o artigo 32 e passaram esse artigo 32 por completo para o projeto da Jandira Fegali, ninguém fala mais no projeto do Orlando Silva. Vocês estão compreendendo que tudo era cortina de fumaça, combater as fake news e tal, mas não era isso que eles queriam, a Globo e os seus aliados. Eles queriam justamente o dinheiro. Era isso que estava em primeiro lugar. Eu não vi mais o Orlando Silva no Jornal Nacional. Eu não vi mais. Aí eu não compreendo a pressa. Eu queria entender, porque a Jandira Fegali, no debate que participou, quando foi candidata, não sei se foi a prefeita do Rio, foi em 2016, eu não sei se foi em 2016, não, 2000. Foi quando ela foi candidata, foi lá quando a Dilma foi golpeada. Ela chamou a Globo de golpista lá ao vivo. Você se lembra de um debate, Joaquim? Ela participava? Eu denuncio que essa emissora aqui apoiou o golpe de 2016. Aí a Jandira entra de cabeça
nessa questão e eu não compreendo como é que existem pessoas da esquerda que não estão atentadas, né, para outras questões. Aí vem o Felipe Neto dizer, olha, mudem isso, mudem aquilo, urgente e tal. Justamente o que nós defendemos lá atrás e fomos bombardeados. A única coisa que eu não entendo é por que é que o Felipe Neto e outros só se atentaram para esse jabuti agora, né? E veja, Joaquim, é bom aqui que nós falemos que o Arthur Lira, dizem que o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, é o pai desse artigo 32. Por que será? Eu não vi, por exemplo, o Lula imbuído nessa questão. Lula deixou de lado, tanto é que o PL foi adiado quando o artigo 32 ainda estava com Orlando Silva. De modo que eu já afirmei e repito, caso seja aprovado esse artigo do jeito que está, para mim não deveria nem mudar artigo, deveria ser excluído. Esse artigo, Joaquim, ele deveria ser excluído. Querem dar direito autoral a artista? Tudo muito bem, vamos fazer. Agora, por que querer dar dinheiro a quem já tem milhões e bilhões, como a Globo e os seus aliados, né? É um tiro de bazuca no pé, grande, porque hoje o Lula está na presidência da República, amanhã, e eu acho, sinceramente, que o candidato da Globo é Tarcísio de Freitas. Eu vi uma entrevista que o Tarcísio de Freitas prestou a André Sadi, uma entrevista muito light, viu, Joaquim? E ele é o candidato, porque o Bolsonaro não vai poder ser candidato, o Bolsonaro vai ficar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos crimes que cometeu, ele ficará inelegível, o candidato será o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o que, por exemplo, elogia o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O sonho da Globo é colocar uma figura dessas no poder, porque eles só querem saber da área econômica, do dinheiro. E o Lula tem sido justamente o entrave deles. Eles não conseguem eleger presidentes desde 2002, porque o Bolsonaro foi um atropelo, foi um acidente. Eles plantaram tanto ódio e pensavam que o Geraldo Alckmin seria o presidente da República, mas acabou, na época, em 2018, acabou sobrando aí para o Bolsonaro. E veio aquela facada, enfim, todos aqueles eventos que proporcionaram a Bolsonaro o favoritismo na eleição de 18. É mais ou menos isso, Joaquim. Não sei se deu para o amigo compreender, eu faço um resumo para que as pessoas possam, na realidade, se atentar para isso, porque tentaram votar urgência semana passada, não conseguiram, não houve consenso, vão tentar votar agora essa semana, e se o PT não agir para, pelo menos, evitar um desgaste maior, eu acho que, eu não sei não. O tempo vai dizer, viu, Joaquim? Perfeito. Você lembra que a Globo estava fazendo matéria sim, dia não, sobre fake news? É dia sim, outro também. Não é nem dia não. Todos os dias, matéria do Fantástico, matéria apelativa, sempre falando de fake news. Parou, porque a discussão agora é outra, acabou. Uma hora não é mais o assunto que deve... não tem. Todo dia saiu uma matéria. A reunião da Beth, posição, entrevista do Orlando Silva. Parou. Por que parou? Se o tema é importante, continua divulgando. Só que, na verdade, havia um projeto, havia o interesse da Globo por trás. Quando eu falo isso, eu falo, por que você fala isso? Eu acompanhei a votação da lei eleitoral atual. E eu ouvi isso de deputados. A lei eleitoral também foi muito elogiada quando estava... É de 97, Fernando Henrique Cardoso. Estava sendo construído pelo Congresso. A lei, a Globo aprovou fortemente, ela colocou um artigo, que é o 99, dizendo que as TVs, as concessões deveriam ser compensadas pelo horário eleitoral. Com isso, houve uma transferência de dinheiro gigantesca, dinheiro público, do orçamento. O horário eleitoral não é gratuito, porque elas recebem na forma de crédito tributário pelo valor que teria de publicidade naquele horário, de todo o horário político, horário eleitoral, não só, né, o horário eleitoral, propaganda política de uma maneira geral. Isso foi a Globo que trabalhou, foi a Globo que conseguiu. Quando eu olhei esse artigo 32, eu falei, a Globo está agindo de novo. Quando eu vi Arthur Lira defendendo, ela está agindo de novo. De novo ela está agindo, isso é o interesse dela. Então, cria o movimento, mas o que ela quer é aquele artigo. Não deu certo ali, vai para a Jandira. Entendeu? Vai tentar para a Jandira. E o Arthur Lira é o pai ou é o padrinho dessa proposta.
Como foi, pessoal, é importante saberem. O Eduardo Cunha, na votação da terceirização plena, porque isso interessava a Globo, porque ela tinha um passivo trabalhista muito gigantesco, permitindo a terceirização da atividade fim, e por conta da contratação de pessoa jurídica que havia na Globo. Ela fez isso através do Eduardo Cunha. A reforma trabalhista, que inibiu ações trabalhistas, porque a Globo tinha um passivo muito grande nessa área. Isto foi trabalho da Globo, também acompanhei. Foi lobby da Globo e outros projetos que existem. Então, quando você olha ali, quando eu olhei o artigo 32, eu falei, isso é Globo. Esse projeto, eu comecei a ver o Orlando todo dia no Jornal Nacional, todo dia no Jornal Nacional, não, mas saiu no Jornal Nacional, Abert fazendo evento, participando, levando o ministro, porque eles têm força para levar. E é difícil para o ministro dizer não para a Abert, quando vai fazer lá um evento. Mas cabe a nós, da mídia independente, denunciar, falar, olha, não vai ser bom. Não vai ser bom. Porque se não fosse a mídia independente, o João Antônio falou isso muito claramente, o Lula estava preso, viu? Porque eles iam colocar outras condenações na sequência, já estava vindo outras condenações, e era para tirar o Lula da vida pública, tirar da política, virar essa página. Mas ali houve toda um trabalho de mostrar, olha, Lava Jato não é isso que vocês estão pensando. Então, o Antônio tem esse trabalho também, estava na linha de frente, estava nessa trincheira. Pois não. Ô Joaquim, eu acho que foi um artigo seu escrito agora depois da cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, ex-deputado, cassado, né? Eu não sei se foi você ou foi uma outra pessoa do 247 que escreveu um artigo dizendo que a derrota do Deltan era a derrota da mídia, da velha mídia. Foi você, não foi, Joaquim? Eu escrevi. Você escreveu sobre isso. É justamente isso também, porque, vejam, o Deltan Dallagnol foi um herói de barro criado pela Globo, juntamente com o Sérgio Moro, e olhem o que eles fizeram. Eles queriam tanto matar o Lula que eles tentaram fechar os olhos para Vaza Jato. Quando o The Intercept Brasil divulgou as matérias, a Globo tentou esconder no seu noticiário as informações que eram gravíssimas do conluio de um juiz com procuradores da República, né, comentando várias questões, sugerindo oitiva de testemunhas, reclamando porque o Ministério Público recorreu da decisão, reclamando porque o Fernando Henrique Cardoso era um apoio que não poderia ser melindrado, palavras do Sérgio Moro. A Globo tentou evitar toda hora e a todo momento a novelização da chamada Vaza Jato, mas não conseguiu, teve que ceder, porque a mídia independente bateu tão forte, mas tão forte, que viralizou nas redes sociais e a Globo simplesmente disse, ou a gente cede ou a gente vai passar vergonha. Aí terminaram forçadamente trazendo o que o Intercept Brasil trouxe. E depois, com a operação spoofing da Polícia Federal, que o Moro tentou, inclusive, como ministro da Justiça, queria destruir provas. Está sendo dito por mim? Não. Quem disse foi o então presidente da época, presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que ele ligou para o João Otávio de Noronha, dizendo que queria lá pagar porque tinha muita coisa de pessoas do judiciário. Aí o ministro Marco Aurélio Mello disse, opa, Moro não pode fazer isso, não. Se existem pessoas com prerrogativa de foro, apenas o Supremo Tribunal Federal pode deliberar. É só para que vocês entendam, porque parece-me, Joaquim, que algumas pessoas não querem se lembrar de um passado, que não é um passado muito longe, muito distante, é um passado que nós vivenciamos há pouco tempo. E eu queria alertar, principalmente os nossos representantes na Câmara dos Deputados, porque você apanhar uma vez num beco, tem um ditado que diz, apanhar duas vezes no mesmo beco é burrice. Eu não sei se encaixa nessa questão que nós estamos aqui a falar, a discutir, né? Apanhar duas vezes no mesmo beco. Não brinquem. Olha, entre o presidente do Banco Central e o Lula, a Globo fica com o presidente do Banco Central. A Folha fica com o presidente do Banco Central. Eu estou aqui exemplificando, ilustrando, para que fique mais fácil para a compreensão das pessoas que nos assistem. Perfeito. Deixa eu ler aqui o superchat do Antônio Vasco, ele está dizendo, meu pai saiu da Espanha antes que Franco o matasse.
também enfrentou lá a ditadura do Franco. Jordão, você falou justamente parece que haver um movimento. Como é que você está vendo um movimento para tentar igualar a mídia independente? Como você, youtubers que são tem o Clique Política, você é editor, tem mais pessoas que fazem, né? Mas mas eu digo que você acaba notabilizando a tua imagem como um influenciador. Essa é a verdade. E estão tentando, a Folha fez uma matéria tentando equiparar esses influenciadores à milícia digital bolsonarista, o que eu acho de uma extrema desonestidade. Mas eu queria ouvir como é que você recebeu. Você foi, inclusive, entrevistado pela Folha numa matéria que tenta, justamente nesse momento de discussão, porque a discussão da mídia independente é de oposição à retirada da publicidade para transferir para a Globo, mas, enfim, ou empresas como a Globo, a grande empresa. Mas eu pergunto, como é que você está vendo esse movimento e, além dessa matéria, o que já foi feito para tentar tirar a credibilidade de vocês, atacar vocês, tentando fazer essa comparação desonesta? Porque quando a gente começou a batalha no PL 2630, que a gente encampou mesmo a batalha, a guerra, e o 247 também nos ajudou imensamente, porque viu o corpo editorial do 247 via o Jabuti. Né? Só uma pessoa que não quer enxergar mesmo para se omitir em relação a um fato tão grave. Então, quando a gente se destacou que houve aquela briga, houve aquela guerra, eu recebi informação por parte de um outro companheiro de que um repórter da Folha de São Paulo queria falar comigo. Eu não fui entrevistado pela Folha, Joaquim, porque eu não quis conversa com a Folha. Quando eu soube que a Folha queria conversar comigo, eu disse logo ao companheiro, disse, olha, não dê telefone que eu não quero falar com Folha de São Paulo. O chamado PIG, né, Partido da Imprensa Golpista. Mas parece que foi encomendado, eles citam você, né? Não, eles me citam na matéria, mas eu não fui entrevistado. Parece-me que quem foi entrevistado foi o nosso companheiro Rony Teles. Só que no meu caso foi uma coisa assim, imoral. Olha o que a Folha de São Paulo disse. Ela disse que o canal Clique Política não divulgava fake news. Ela diz na matéria. O João Antônio, ele não divulga fake news. Porém, ele traz vídeos com a suposta bomba contra a família Bolsonaro. E eu pergunto, as joias sauditas, foi ou não foi uma bomba? O caso das joias. O caso da Michelle Bolsonaro, o caso do Jair Bolsonaro, o caso do Carlos Bolsonaro. Colocar títulos chamativos, o próprio YouTube recomenda, porque você tem que colocar títulos para que as pessoas se interessem pelo conteúdo e vá. Então, o repórter da Folha não conseguiu encontrar uma fake news no canal Clique Política. E ele diz que o canal Clique Política não divulga fake news. E por que eu estou lá na matéria? Por que eu estou lá? E veja, os ataques que eles fazem contra outros influenciadores também são ataques muito rasos, porque se você observar, eles falaram do Thiago, falaram do Rony, né, em duas questões que envolviam a Michelle Bolsonaro, que foi a própria Michelle que criou a confusão. A questão dos móveis do Alvorada, porque a Janja disse que não tinha móvel. Depois a Michelle disse que pegou os móveis e levou não sei para onde. Depois que ela foi dizer que os móveis eram dela. E até agora ninguém sabe mais o que aconteceu. Então, naquela ocasião, né, a gente divulgou, eu nem divulguei esse caso, foi o Thiago e o Rony, mas foi divulgado o que estava sendo comentado pela imprensa. Você vê, o cara da Folha foi dizer que eu atacava o jornalismo profissional. Aí pegou um trecho de um vídeo meu, o Joaquim, que eu critiquei a matéria da CNN, que a CNN fez uma matéria tendenciosa e acabou sendo um tiro no pé para os bolsonaristas, que foi aquela questão do general G. Dias. A CNN simplesmente borrou o rosto dos bolsonaristas do GSI, colocou lá uma imagem editada do general G. Dias e deu a entender à sociedade que o general G. Dias estava mancomunado com os golpistas. Foi isso que a CNN sugeriu. Aí eu não vou criticar uma matéria dessa. Depois o Fantástico coloca lá a íntegra da gravação e mostra que quem estava lá dando água, quem estava lá sendo o garçom dos terroristas bolsonaristas que lá estavam, era um camarada ligado ao Augusto Heleno. Quer dizer, eu não posso fazer uma crítica ao jornalismo profissional que agora parte da esquerda defende tanto? Pelo amor de Deus. Então a matéria da Folha de São Paulo, a própria matéria já é uma fake news. A própria matéria que fala
que nós utilizamos as mesmas táticas, ela já é uma própria fake news. E como eu já frisei anteriormente, e repito, dizem na matéria que eu não divulgo fake news, mas eu estou na matéria. Olha só a contradição do repórter da Folha. Eu não sei se são estagiários ou são pessoas mal intencionadas, ou bolsonaristas. Eu até disse, olha, esses caras aí que escreveram a matéria ou são bolsonaristas ou são mal intencionados, ou eu não sei o que é, porque... Pensam que não existe vida inteligente fora da Folha de São Paulo, pelo amor de Deus. Doutor, você não acha que pode ter sido justamente parte dessa campanha para tentar tirar o dinheiro da publicidade, transferir a receita da publicidade das plataformas para essa mídia corporativa? Por quê? Porque vocês tiveram uma influência muito grande no desfecho desse projeto, o 26. Vocês foram recebidos pelo Planalto e eu mesmo percebi, vou dizer publicamente, o Lula tirou o pé do acelerador completamente desse caso. Eu tinha falado, ele tirou o pé do acelerador, falou, o Congresso vota o que tu quiser. Tirou do que ele estava certo, porque esse projeto não é do governo. O governo não deve ficar com essa conta, não. Entendeu? É claro que setores do governo estão apoiando. Mas você não acha que faz parte disso? Antes de você responder, quero ler aqui o Fernando Bay dizendo: em Madrid há um quadro chamado Guernica. Sim, é um quadro voltou para a Espanha quando acabou a ditadura do Franco, porque quem fez foi o Picasso, ficou um tempo, acho que na ONU, exposto lá. Depois, quando teve o fim da ditadura do Franco, o Guernica voltou para lá. Pode falar. Joaquim, repita para mim só a pergunta novamente sobre a questão do... Sim, da nossa influência na questão... Exatamente, vocês tiveram essa influência. Perfeito. A matéria da Folha dizendo, olha a milícia digital petista, olha a milícia digital progressista, fazem a mesma coisa. E veio na sequência. Você não acha que é parte dessa campanha? Assim como, sem dúvida, João Antônio, colocaram você fake news. De vez em quando tem a Patrícia Campos Melo faz matéria falando sobre desinformação e enfia o 247 no meio. E às vezes pode dizer que o 247 não faz, mas já coloca no meio, que é justamente essa disputa por... O que eu acho que eles querem é protagonismo. Eles não querem perder o protagonismo, mas eu passo para você. Exatamente. E eu lamento que a Patrícia Campos Melo utilize desse expediente contra o 247, porque a gente sabe que o 247 é composto por jornalistas renomados, pessoas que passaram por veículos de comunicação da mídia tradicional, como você, como Florestan, como Leonardo Atushi e outros companheiros aí. Eu estava vendo aí o comentarista internacional José Reinaldo, um cara espetacular. Então, vocês veem até que ponto eles vão. Quer dizer, eles tentam colocar até o 247, né, que é um site repleto de jornalistas consagrados. Então, a Patrícia Melo Campos age de má fé. Então, o que é que aconteceu? Justamente isso. Eles ficaram revoltados, porque quem botou essa podridão que estava lá no PL 2630, quem jogou isso à luz, foi a gente. Eu, particularmente, fui o primeiro. Eu gravei um vídeo detonando o Orlando Silva sem medo. Agora, detonando, falando, nunca atingi a honra dele, nunca falei nada contra ele nunca falei da vida pessoal dele, porque para mim não interessa nada. Falei apenas a realidade, que ele estava servindo para a Globo, e a Globo estava fazendo ele de Sérgio Moro temporário. Por quê? Porque Sérgio Moro temporário, assim que o PL passasse, no outro dia, o Orlando Silva seria abandonado. Não sei se o Orlando Silva ambicionava, já é uma especulação minha, ser candidato a prefeito de São Paulo, agora em 2024, talvez pensasse que a Globo poderia apoiá-lo. Não sei, é apenas uma especulação. Eu comecei a ventilar algumas possibilidades na minha cabeça, depois que esses temas vieram à tona. Então, houve justamente a reação da mídia corporativa. Para querer deslegitimar a nossa causa, foram nos atacar. Foram para a rasteira, para o jogo baixo, já na reta final lá da votação do mérito já da questão do PL. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu reverter a situação. Houve uma atenção não apenas da SECOM, que nos ouviu, porque existiam outras questões lá que poderia, por exemplo, inviabilizar as lives. Existia uma questão lá que falava em ações preventivas das plataformas. Eu não sou jurista, Joaquim, mas eu trabalho com o YouTube há 8 anos. Eu conheço na prática como a plataforma faz o seu papel. Então eu tenho mais
eu poderia dizer, eu tenho mais experiência do que algumas pessoas que dizem, não, a lei não vai atingir e tal, mas se tem lá um termo, uma ação preventiva, sugere-se que o YouTube terá, e outras plataformas, terão que analisar o conteúdo preventivamente para não serem responsabilizadas de forma solidária. Então, um vídeo meu, ele vai simplesmente dizer, não, peraí, vamos aqui, vai para a fila, vai ficar na espera. Então, um vídeo que eu publico hoje só vai sair daqui a 8 dias. Resumo da ópera, é matar a mídia independente. E falam das Big Techs, tudo muito bem, Big Tech tem muitos defeitos, são grandes empresas e tal, mas se não fossem elas, nós teríamos voz? Eu poderia aqui falar? Você, Joaquim, poderia falar. Você, por exemplo, ganhou destaque aonde? Joaquim hoje é um nome conhecido nacionalmente. Por quê? Por conta do trabalho dele na mídia independente. Hoje você é conhecido na Paraíba, você é conhecido na Bahia, você é conhecido no Sergipe, você é conhecido no Nordeste inteiro. As pessoas que acompanham política conhecem o Joaquim Carvalho. Eu estou apenas aqui dando um exemplo para que as pessoas entendam a importância disso. E também tivemos, eu queria aqui ressaltar, porque houve uma tal de comissão da comunicação, não sei se você viu, Joaquim, na Câmara dos Deputados, foi presidida por um tal de Gustavo Gayer. Acho que o nome do cara é esse. Aí falaram da reunião que a gente teve com a Gleisi Hoffmann. Meu Deus, primeiro eu queria dizer que a reunião com a Gleisi está gravada. Não tem pedido pessoal de ninguém. A reunião está gravada porque o Eduardo Bolsonaro disse que ia denunciar na Procuradoria-Geral da República, que a Gleisi tinha prometido isso, prometido aquilo, mentindo descaradamente, como já é do feitio deles, a mentira. E está gravado, vocês podem até sofrer aí processos, porque estão conversando besteira, estão conversando coisas que não existem. Nós pedimos, os nossos pleitos são legítimos, e foram apresentados à deputada federal Gleisi Hoffmann, e ela viu que os nossos pleitos eram legítimos, na medida que, se o PL fosse passado da maneira que estava, poderia prejudicar o nosso trabalho. E nós até trouxemos exemplos, Joaquim, vou passar para você, que o Tribunal Superior Eleitoral fez um trabalho grandioso no último pleito. Porque o TSE encontrava, detectava notícia falsa, intimava a plataforma e a plataforma contribuía. Rapidamente retirava aquele conteúdo. É óbvio que não dá para agir assim de forma na velocidade da luz. Mas o TSE deu um exemplo de que dá para se combater a desinformação e as fake news, mas sem prejudicar o trabalho honesto e honrado das pessoas que exercem o seu papel todo dia nessa plataforma e em outras. Perfeito, é isso mesmo. Como se nós não tivéssemos instrumentos para coibir. Existe instrumento no judiciário e, às vezes, tem erros. Eu fui censurado pelo YouTube, eu considero um erro absurdo. Erro absurdo, porque ali é uma matéria jornalística, explica quais são as inconsistências, faz uma análise de toda a investigação da narrativa oficial. Mas ali, o YouTube foram à justiça, aquela deputada bolsonarista, jornalista, para tentar derrubar o documento, não conseguiu, e depois o YouTube fez isso, ele próprio, na minha opinião, para tentar fazer média naquela ocasião. Sem dúvida. Com a direita e a extrema-direita. É assim que eu vejo. Desculpa. E depois, quando você... Engasguei aqui. Depois, quando você fala da Comissão de Comunicação... Comissão de Comunicação. Exatamente. Então, ali foi para discutir a censura do ponto de vista da extrema-direita. E a extrema-direita... ali mostrou que eles usam fake news. Isso que falou a respeito de vocês foi fake news. Claramente fake news. O que disseram da reunião da Gleisi, né? Essa reunião foi fake news, dizendo como que queriam algum tipo de benefício. E foi gravado, não se discutiu benefício nenhum. Mas mostrou claramente quem é que faz fake news, quem é que pratica fake news, quem é que usa esse expediente e que pode ser punido. Então, isso houve na própria Câmara uma fake news sendo divulgada ali. Então, eu achei... mostra bem a diferença que é entre... Porque, de fato, a direita bolsonarista está contra o projeto. E tem as razões deles. E eu estou dizendo que também eles temem que fiquem sem voz. Os progressistas estão contra,
justamente porque querem mais democracia e querem impedir que o controle fique nas mãos dessa mídia corporativa. É legítimo esse debate. Eu acho que é legítimo. Agora, mostra como é que age um e como é que age outro. Na própria Câmara, quando nós vimos lá a direita e a extrema-direita, eles vão mentindo à vontade. E aí a Folha, para tentar equiparar o lado progressista a esse lado da extrema-direita, inventa, coloca você no meio e eles próprios dizem, não divulga desinformação, não divulga fake news. Eles próprios dizem, mas coloca você no balaio, que é para tentar desacreditar, porque tem todo o título, ali conta o título. A milícia digital do Lula, a milícia digital petista, que é para tentar colar esse rótulo. Só que hoje tem voz, você vem aqui e discute. Muito interessante essa coisa das plataformas, porque às vezes eu vejo plataforma como uma estrada. Eu digo o seguinte, então, você quer evitar o acidente, você pega e você proíbe as pessoas de trafegarem pela estrada. Em vez de você punirem aqueles que estão na estrada e estão cometendo abusos. E isto é possível. Quantos canais não foram derrubados? Quantos não foram? Como você falou, o TSE fez um trabalho importante, que divulgou. A Justiça diz, nós, quando perdemos o documentário, foi censurado, não foi o TSE, foi o próprio YouTube. E aí sim, eu acho que tem que ter regulamentação disso. Eles não podem agir como se eles fossem donos do debate. Isso eu também não acho. Que eles controlam o debate. Em alguns momentos eles controlam, outros eles não querem controlar, porque eles sabem que aí tem que derrubar muito. Então, eu não estou aqui para defender as plataformas, não. Eu acho que tem que ter, inclusive, garantia de... Tem que ter o algoritmo neutro, você tem que saber... Não que vai saber o algoritmo, mas ele tem que ser neutro, você tem que ter garantias de que não está beneficiando A ou B. Sabemos que as plataformas beneficiaram canais de extrema-direita, sabemos que a Jovem Pan tem estudos sobre isso, foi beneficiado pelo YouTube, nós fomos prejudicados, então não estou aqui para defender as Big Techs quando falo nada disso, mas eu sei que esse projeto vai resultar numa, eu diria, que será ruim para nós, haverá uma perda de vozes, como a voz do João Antônio, porque foi remuneração que permitiu esse modelo de remuneração, que pode ser aperfeiçoado, é que permitiu que o canal dele surgisse e crescesse. E aí eu pergunto para você, quando que você teve essa ideia, João? Eu queria que você falasse um pouco da tua história, tá? Um pouco de você, da tua história. Você é jornalista, né? A tua história e como foi que você decidiu criar o site, o Clique Político. Ô Joaquim, eu sou radialista há 16 anos. Eu comecei a trabalhar em rádio com 16 anos, hoje eu tenho 32 anos, 16 não, 15 anos, né? Se a matemática aqui não falha. Então, o que é que ocorre? Sou radialista e sempre estive ligado ao meio jornalístico. Eu sou formado em administração de empresas. Trabalho em rádio há 16 anos. O que é que ocorre? Quando foi que iniciou o trabalho na internet? Você pergunta. Iniciou da seguinte maneira. A partir do momento em que iniciou o golpe de 2014, porque o golpe foi iniciado em 2014. Assim que a Dilma Rousseff ganhou a eleição, a Veja já estava no mesmo dia da eleição. Eu digo isso porque eu vi um programa na época, que era até a Joyce Hasselman, uma apresentadora, já falava em uma pessoa ligando para mim aqui, desculpa, já falava já em impeachment, veja, no dia que Dilma ganhou a eleição. Já se falava em impeachment no dia que a Dilma ganhou do Aécio. Né? Então, quando houve toda aquela narrativa e eu vi a Globo trabalhando e mentindo, aí eu disse, não, a gente tem que começar, a gente tem que rebater isso. O canal hoje tem 2 comentaristas, no caso, eu, João Antônio, e também meu pai, Gil Silva, que também é radialista há mais de 30 anos. Então, o canal começou já com a gente, né? 2 pessoas comentando, e continua até hoje. Então, a gente começou a partir daquele momento, do golpe. Quando passou, começamos com o site, aí, o portal Clique Política. Aí depois a gente abriu o canal no YouTube. A gente foi até... Eu não conseguia, Joaquim Carvalho... você vê, quando o sininho do celular, quando a gente ativa um canal, né, a notificação vem. Quando apareceu Conversa Afiada, que foi, eu acho que foi o primeiro da esquerda, do Paulo Henrique Amorim, eu corri logo para assistir. Porque eu ficava tão agoniado com o Jornal Nacional, com aquela narrativa, era uma narrativa só, e vinha o Paulo Henrique Amorim, dava aquele alívio, né? Aí a gente foi botar a boca no trombone. Achei interessante que, quando nós colocamos o canal para funcionar,
subiu rapidamente. A gente começou, foi logo assim, atacado de 1.000 inscritos. Depois subiu, em 3 dias, estava em 30 mil. Depois foi para 100. Quando chegou em 100, aí começou a crescer de forma, né, mais lenta. Mas houve um pontapé inicial forte, acredito eu, que por conta daquele momento tenso em que a política brasileira estava muito conturbada, né? E as pessoas do nosso campo, que viam maldade na velha mídia, procuravam outros caminhos para se informar. E foi assim que os canais progressistas começaram a crescer. Então, o canal Clique Política hoje tem 661 mil inscritos. Né? Se Deus quiser, a gente vai bater aí a meta dos 700 mil logo, logo. E no mês da eleição, agora, nós tivemos mais de 20 milhões de acessos. Nossa. No mês da eleição, no mês de outubro de 2022. É isso que deixa as pessoas irritadas, meu caro amigo Joaquim. Eles ficam loucos, ficam malucos. Como é que pode esses camaradas aí terem tanto acesso e inclusive, superar a gente? Nós que somos, que temos tudo, toda a estrutura. Então, veja, fala-se que a extrema-direita tem força nas redes, é uma verdade. Agora, não esqueça que o Lula também tem muita força nas redes. Então, se você pega e congela a rede social, quem é que vai ter voz? A direita limpinha e cheirosa. Que não tem voz nas redes, que não tem força nas redes, que não tem força na internet. Você vê a Glaze, é uma deputada conhecida nacionalmente. Por quê? Por conta das redes sociais. Então, do jeito que a extrema-direita tem força, o Lula tem que se atentar também que ele tem muita força na internet e que canais progressistas, que sites progressistas cresceram com um árduo trabalho no combate à desinformação da velha mídia. E as pessoas já estavam cansadas. Então, nós vamos retroceder, ao invés de nós progredirmos, nós vamos voltar no tempo. É isso? É a pergunta que eu deixo para as pessoas. E analisem, apenas isso, analisem. Imagina, Joaquim, se em 2026 acontece aí um novo golpe parlamentar e Lula não tem ninguém para defendê-lo. Como é que vai ficar? Como é que os deputados vão ficar? Eles vão dizer o quê à sociedade brasileira? Claro. Então é esse o alerta. O João, você é radialista, né? A gente sabe que as concessões de rádio estão nas mãos muito famílias tradicionais, os empresários mais antigos em geral. É assim que funciona em todo lugar. E como que é a comunicação? Como sempre foi? Às vezes você tinha que bater na porta dessas empresas para conseguir um espaçozinho, porque eles controlam o debate em todo lugar. Isso no interior do Brasil. Eu sou do interior de São Paulo. Isso é assim que funciona. E aí, de vez em quando, você consegue um espaçozinho ali, mas eles controlam o debate. O que aconteceu com o Clique Política, que surgiu, que eles fizeram inspiração, foi o Paulo Henrique Amorim, era o Conversa Fiada. Tinha também o site que era o GGN, do Nassif. Do Nassif. Pessoas que, exatamente. E eles começaram a divulgar aquilo que não conseguiam divulgar na mídia corporativa, onde eles trabalhavam. E ali perceberam que a internet possibilitou isso. Eu tive um blog lá atrás, chamava Blog do Morumbi, publiquei alguns que era do bairro Morumbi, e algumas publicaram assuntos nacionais, fui até entrevistado pelo Estadão, naquela época crescia, o blog crescia, no início da internet. Uhum. E por quê? Eu estava fazendo outro trabalho, de assessoria de imprensa, outro trabalho. Só que tem aquilo que a gente nasceu para ser repórter, eu não conseguia não ter um veículo. Aí eu falei, por que eu não crio, então, um blog? Aí foi matéria de uma página do Estadão, na época da criação, e teve um jornal argentino de economia, na época da eleição da Dilma em 2010, âmbito financeiro, de lá entrevistou a gente, procurou aqui, que eu quero dizer para vocês. Que eu sempre falei, eu pensava o seguinte, olha, a gente como jornalista, lá atrás, todo mundo reclamava, dizendo, porque é censura da empresa, porque não sei o quê, etc., o que é verdade. E a gente reclamava sobre isso, porque quem mandava eram os donos. Então, você tinha liberdade da empresa. E falava, poxa vida, a matéria foi censurada, você não conseguia emplacar determinada matéria. Isso é verdade. Então, você ia tomar uma cerveja com os amigos e a vida inteira eu vi um monte de jornalista reclamando. Entendeu? Porque não tinha o próprio jornal. E era censurado, de fato. Aí, quando surgiu a internet, isso foi uma maravilha. Quando eu fiz o blog, eu falei, cara, agora só depende de mim. Isto é, eu tenho veículo, que era um blog.
eu tenho um veículo, eu tenho onde publicar. E vai ter repercussão ou não, mas começa a ter repercussão. Eu vejo o Clique Política e eu lá atrás comecei a fazer. E bem lá atrás também tinha uma TV que o Luquete abriu, ele era da Globo, me convidou, chamava a AltV. E eu fui para lá, isso no início da internet. E eu dizia, e a internet possibilitou isso. Vocês não sabem o que é trabalhar em jornalões. Eu trabalhei muito em jornal, da mídia, o Estadão, o Globo. Fiz o trainee da Folha, logo que saí da faculdade, trabalhei no interior, jornal do interior. Como eles mandam, como a gente sabe que é poder. E a internet possibilitou, é uma outra história, possibilitou essa liberdade. Aquela coisa, eu não vou ficar sentado numa mesa de bar e reclamando. Eu vou fazer um texto que vai para a internet no meu blog. E começou a ter repercussão. O âmbito financeiro foi por causa da eleição da Dilma naquela ocasião. Porque eu escrevi sobre a enganação dos pastores naquela ocasião. Eu vi algumas coisas, mas escrevi. E aí o âmbito financeiro me entrevistou de lá. Entendeu? Vieram aqui e fizeram a entrevista. O Estadão foi por outra razão, mas eu dava a razão porque dizia que o caos da grande cidade era organizado pelos blogs. Porque eu também falava das questões urbanas, a partir de um bairro onde eu morava naquela ocasião e das contradições que tinha no bairro, que era Paraisópolis, que tinha ali, e aquele bairro, e tentando mostrar que Paraisópolis não era aquilo que as pessoas achavam e nem Morumbi era aquilo que as pessoas achavam. Então, tentando mostrar esse outro lado. Mas por que isso? Porque a internet possibilitava, então eu não fiquei calado. Naquele período em que eu estava usando a comunicação para trabalhar numa outra atividade, eu não fiquei calado. A mesma coisa acontece com o João Antônio. Quando ele viu que tinha lá o Paulo Henrique Amorim, ele falou, puxa vida, eu estou vendo o que esse cara diz e eu não vejo nenhum outro lugar. Eu também vou fazer. E ele, como radialista, fez. Então, o que nós estamos correndo o risco agora é de um retrocesso. É uma volta ao passado. E como diz o João Antônio, a esquerda vai sofrer. A não ser que ela deixe de ser esquerda. Entendeu? Que ela vire um centro de direita, entendeu? E ali fazendo parte desse movimento que vai ter a mídia corporativa organizando. Então é muito sério o que nós estamos vivendo. Desculpa, passei demais. Não, eu gosto de lhe ouvir, viu, Joaquim? Joaquim, eu poderia, só para fechar, dar um exemplo a você, rapidamente. A questão do monopólio da mídia. A rádio é uma questão local, não é verdade? Mas a rádio, quem pauta ela são os grandes grupos políticos, porque as concessões são de grupos políticos. Isso no interior aqui da Paraíba, se você for procurar, as rádios são praticamente todas de políticos. O que não pode, por exemplo, não é permitido pela lei, mas eles colocam outras pessoas para dirigir as emissoras, né? Enfim, fazem todas aquelas manobras e controlam. E se você bater em político A e esse político A for ligado a determinada emissora, de duas uma, ou você para de falar daquele político, ou você é afastado. Existe a Globo nacional e existem as Globos locais, né? Isso. E a internet veio o quê? Nos libertar, tirar as correntes, principalmente tirar o cadeado da nossa boca e a gente falar abertamente o que pensa. Você vê o teu documentário, que eu não vou citar aqui por conta justamente que nós falamos. Aqui repercutiu fortemente, Joaquim de Carvalho. Tanto é que um dia eu falei com a Tuxa, quando eu estava ainda no rádio, eu disse, a Tuxa, eu vou chamar o Joaquim para prestar entrevista no rádio, porque foram milhões de acessos. Isso vai chegar no Brasil inteiro. Depois que a gente entrevistou a Gleice, eu iria até lhe convidar, mas por conta que eu me atentei para o canal, aí eu tive que deixar até a emissora de rádio, que eu estava fazendo um programa de 3 horas, de meio-dia até as 3 da tarde, tive que sair porque não estava dando não estava aguentando, o rojão estava pesado. Que legal. Obrigado. Você sabe que sempre na imprensa, quando eu olho as coisas que são todas criações, começaram a falar de fake news, colocaram as criancinhas, criaram uma história, uma narrativa. A gente percebe que isso é falso, tá manipulando a opinião pública. E muitas vezes, eu sempre gostei de escrever, não é o que parece. Muitas vezes, você vê um Moro, por exemplo, da vida. Todo mundo falava que ele era herói. Você começa a perceber que aquilo tem manipulação. E aí, sempre dizer para as pessoas, olha, não é o que parece. Existem várias situações, vários fatos do nosso tempo que não são contados devidamente. Por quê? Porque há uma manipulação. O que está havendo hoje de maneira gigantesca é o caso da Ucrânia. Ninguém é favorável à guerra, mas está havendo uma manipulação gigantesca. Se você não adere, você está fora do jogo.
entendeu? E isso é um problema muito sério. Eu vou te passar mais a palavra para continuar nosso debate, a nossa conversa, estamos partindo para o nosso encerramento, mas é que o Renan Alves, ele faz o superchat, diz: Joaquim, parabéns pelo programa, João é um gênio, muito obrigado. É aqui a manifestação do Renan Alves 2014. Deixa eu agradecer também o meu amigo, o João Pedro. Então, meu amigo mesmo, está fazendo, João Pedro, meu amigo, muitíssimo obrigado. Estamos juntos. Eu também tenho muito orgulho de ter você como colega aqui no 247. E está aqui o desenho do João Antônio. Rapaz, João Pedro, meu amigo também, lá da Bahia. Teve a oportunidade recentemente de conhecer pessoalmente o presidente Lula. Estou vendo esse desenho agora. Ele já tinha feito um outro desenho meu, quando eu estive em São Paulo com o presidente Lula, e agora faz esse aí, que é justamente do card do vídeo, né? Da nossa conversa com o Joaquim. João Pedro, obrigado aí, companheiro. Depois eu vou fazer um vídeo lhe agradecendo aí, viu? Bacana, muito bacana. Bom, deixa eu ver aqui, vou chamar a Sara para a gente fazer o nosso... Deixa eu ver o horário aqui para a gente fazer o nosso encerramento, né? Já até passamos aqui. Eu vi uma matéria aí que surgiu aí na tela, que o juiz Eduardo Apio foi afastado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Exatamente, agora foi afastado dos processos da Lava Jato. Isso é gravíssimo, hein? Só que isso demais. É uma... Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Agora tem, claro, isso vai para o STJ e depois para o STF, né? Que coisa absurda. Mas então eu passo a palavra, depois a gente vai ouvir o João Antônio para fazer o encerramento aqui. Eu passo a palavra para a Sara. Não, Joaquim, eu queria só atualizar vocês mesmo dessa notícia que saiu agora, dar os parabéns ao João Antônio. Eu não sabia que teu pai fazia o programa junto contigo. Acho que eu só tinha visto você. Mas não, parabéns. Ele também grava. Ah, legal. Porque o nosso canal não tem live, o nosso é vídeo curto, né? A gente não é como a TV 247 que tem live. Aí, tanto eu faço comentário como ele também. Muito bom. Vou dar uma olhada aqui, já joguei o link no chat. É isso. Tá ótimo. Olha, a notícia que tem aqui, olha, o Tribunal Regional Federal do 4ª Região acaba de... Tá dando notícia aqui de GGN, tá? Que eu estou lendo, atravessar aqui o Rubicão estreito que separa a legalidade do ativismo político, atendendo a uma representação do desembargador Marcelo Malucelli, afastou de sua jurisdição o juiz Eduardo Apio. Malucelli é o desembargador da 8ª turma, pai de um sócio do escritório do ex-juiz Sérgio Moro, tentou impedir o depoimento de Tacla Duran, ordenando a sua prisão com base em processos antigos. Depois de reveladas as ligações familiares, ele se afastou das decisões envolvendo a Lava Jato, mas continuou atuando em defesa da operação. O TRF4 volta à carga, acata sua representação, ignorando as decisões judiciais em um claramente ato político. A alegação é bizonha. O motivo alegado é que Apio teria ligado para o filho de Malucelli, fora do horário de expediente, meio-dia, para saber se era mesmo filho do desembargador. O episódio compromete ainda mais a atuação do TRF4 perante a opinião pública e suscita indagações maiores. O que se pretende esconder? Bom, é uma notícia impactante, e o lavajatismo está vivo, ameaça a democracia no Brasil, e é preciso... veja o escândalo que foi a decisão do Malucelli, sendo o filho dele sócio do Moro, as decisões que ele tomou, depois se declarou suspeito. Então, continua o lavajatismo. Sócio e namorado da filha do Moro, né? Salvo engano. Né? Eles têm uma relação estável, não, quase estável, quase um genro, entendeu? Já não é um namorico. E ele é sócio também, namoro da filha do Moro, o filho do Malucelli é namorado da filha do Moro. E é sócio também é sócio do Moro. Da Rosângela. Ô, Joaquim, no caso, quem entrou com um pedido para afastar o juiz foi o desembargador, é isso? O desembargador pediu ao tribunal? Pelo que diz aqui a matéria, foi justamente porque o juiz queria saber, ele teria ligado, acho que para certificar de que era mesmo filho do Malucelli. É isso, pelo menos é isso que está na matéria do GGN. Eu li o GGN porque eu sei que tem uma relação de fonte. Eu vi o Marcelo Auler, não sei se falou Marcelo Auler aí, porque eu vi o Marcelo Auler ligou para o advogado, apenas perguntando, o senhor é sócio do Moro, o senhor é namorado da filha do Moro, e o advogado não quis responder. Aí o Auler disse, então eu presumo que é verdade. Já que o senhor não quer responder, ele disse, não estou falando isso. Quem foi que deu meu telefone? O cara ficou até nervoso. E o Auler disse, não, eu peguei seu telefone na OAB e tal.
Achei importante aquela ligação do Auler para o advogado, porque ele também desmascarou. E você vê, o Jornal Nacional não mostra isso. Né? O Tribunal Regional Federal da Quarta. Agora, talvez, viu, Joaquim e Sara, internautas, essa decisão, no final das contas, vai ser ruim para os lavajatistas que não querem ser investigados, como o Deltan Dallagnol. Sabe por quê? Porque se isso for bater no Supremo Tribunal Federal, o Supremo pode acabar com o TRF4 de uma vez e dizer, não, o juiz Eduardo Apio acabou. Porque eu estou vendo muitas decisões do Apio sendo anuladas pelo TRF4. Né? E eu acho isso muito ruim. É como você frisou, o lavajatismo está muito vivo, demais. E muito vivo também na Procuradoria-Geral da República. Por isso que o Lula não vai seguir essa questão de lista tríplice, que para mim isso aí tem que colocar um procurador que não se omita, mas que também não seja pirotécnico como o Janot, né? A gente viu que as denúncias estapafúrdias que foram feitas por ele. Você falou uma coisa muito séria, e é verdade, eu acho que é muito bem fundamentado. O TRF4 está colocando a cabeça para fora, está mostrando quem é. O que ele está fazendo agora em relação ao Apio é o que sempre fez em relação ao Moro, protegendo o Moro. Transformou a 13ª Vara num tribunal de exceção. Houve essa decisão em 2016, dizendo o seguinte, que não precisava, o Moro não precisava seguir o ordenamento jurídico rotineiro, corriqueiro, normal, porque era uma operação nunca antes vista e exigia soluções que eram inovadoras, algo assim. Só teve um voto contrário a esse absurdo, essa decisão absurda, que foi do Rogério Favretto. Então, eles sempre foram assim. Ali é um grupo, ali foi uma ação política, e eles continuam fortes, continuam tomando decisões que, na minha avaliação, vão contra a busca da verdade real, a busca da verdade, aquilo que o Apio está procurando como juiz, ouvindo lá o Ministério Público, ou dando espaço, por exemplo, para o Tacla Duran prestar depoimento, mas o que nós estamos vendo agora é que o TRF4 continua abusando do seu poder. E isso, e você tem razão, quando aqui está o João Antônio falando, olha, isso o Supremo pode tomar algumas decisões importantes, porque, infelizmente, quando eu falo TRF4, porque eu imagino que não seja todo, mas pelo menos a 8ª turma, com certeza. E ali o Thompson Flores, que foi presidente do TRF4, e claro, agora cabe recurso, mas essa é uma decisão inclusive essa decisão afeta até o depoimento do Tacla Duran, porque se ele for afastado, quem é que vai ouvi-lo? Ô Joaquim, agora interessante, o medo dessas pessoas de serem investigadas. O medo dessas pessoas. Eles não querem ser investigados por nada. Você vê, quando o Deltan era deputado federal, porque ele é deputado caçado, é bom que a gente diga, quando falava o nome Tacla Duran, ele tinha um surto na Câmara dos Deputados e começava a gritar e começava a espernear. E Rosângela Moro também, quando fala Tacla Duran, ela fica preocupada. Quando fala Tacla Duran para o Moro, ele fica preocupado. E se eles não têm culpa no cartório, por que não ouviu Tacla Duran? Eu não compreendo. Então, existe um desespero grande para tirar esse juiz Eduardo Apio, apenas porque o juiz Eduardo Apio tem uma outra tese de trabalho, que para mim é a certa. Juiz tem que ser constitucionalista, jamais populista como o Moro. O populismo judicial é terrível. E o Moro acabou contaminando várias esferas do Poder Judiciário. Você vê até o STJ, posso citar aqui o ministro que foi o relator, que agora me falhou a memória, que o Lula recorreu para o STJ e ele simplesmente negou monocraticamente, o Zanin teve que recorrer para a turma para julgar o recurso. Que agora me falhou mesmo a memória do nome do relator lá no STJ. Então, você... Se fala da época da Lava Jato, era o Félix Fischer. É ligado Félix Fischer, exatamente. É tudo do Paraná. Aquilo foi montado na comissão, entendeu? E termina no Fachin também, que é do Paraná, né? No Supremo, que na época era relator. Exatamente. Aquilo foi tudo dirigido. Bom, mas eu acho que essa história agora tem que ser contada e com mais contundência. O TRF4 fez parte de algo que eu considero uma página muito obscura da história do judiciário brasileiro. Precisa ser contada, porque eles continuam agindo. O Thompson Flores chegou a dizer, no dia seguinte daquela sentença absurda do Moro, que condenou o Lula por crime determinado,
que a sentença do Moro era irretocável. Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Como é que a gente pode dar credibilidade a isso? Né? Se a posteriori, veja, pautaram o processo do Lula, colocaram o processo do Lula na frente, eles visaram tudo, o time da eleição, para inviabilizar a candidatura do Lula em 2018. Aconteceu tanta coisa, Joaquim, tanta coisa, quando a gente para analisar, meu Deus do céu. E o Supremo tem que agir agora, ou para o Tribunal Regional Federal agora, ou o Tribunal Regional Federal vai começar, vai continuar com os abusos. Ou para agora, ou não para mais. É bom que o Supremo haja rapidamente. Muito bom. João Antônio, eu vou ter que encerrar por causa do horário. Vamos. Eu quero agradecer muito e dizer que vou te convidar outras vezes para bater papo aqui, viu? A Maria Ângela Locatelli diz aqui, que maravilha, Joaquim e João Antônio. Maravilha. E eu quero você outras vezes aqui, nós vamos continuar. Tem muito para falar da Lava Jato, realmente. E isso que você está falando agora é aquilo que você já falava lá atrás, mas eles continuam muito fortes. E outra, é preciso da mídia independente, porque eles já estão por aí ainda, tá bem? O Deltan hoje acusou o Gilmar Mendes, já tinha chamado o Gilmar de corrupto, e acusou o Gilmar Mendes de estar por trás da cassação dele. Seria bom que o Gilmar Mendes abrisse uma ação contra o Deltan Dallagnol para ele provar na justiça. Esse rapaz está precisando ser enquadrado, parece que a cassação não foi o suficiente, não. Joaquim, obrigado, desculpe-me aí, é que eu fico empolgado. Olha, o bom debate deixa a gente empolgado, nem a hora a gente vê passar. A luta continua, companheiro. Valeu, um abraço, você continua, até mais. Até mais.